Olá pessoal, estamos aqui no CTO Club Brasil Podcast. Dr. Breno Falcão, Dr. Evandro Martins, Dr. Antônio Carlos Botelho e João Tinoco. A gente espera falar um pouco para vocês o que é essa doença que é tão desafiante na cardiologia intervencionista e como a gente começou, né? Estamos aqui em Linhares para a realização do CTO Club Brasil, em que nós temos mais de 120 médicos hemodinamicistas especialistas de toda a América Latina e a gente espera um pouco dividir experiências, construir novos centros habilitados para tratar a CTO e a gente espera tornar essa conversa aqui mais franca possível e esclarecedora, né? Quais opções que nós temos. Então, Breno. João, é um privilégio estar aqui com você tratando desse tema tão importante que a gente está tão envolvido há muito tempo, né? E o tratamento das artérias coronarianas obstruídas, a gente chama de oclusão coronariana total, sempre foi muito desafiador e passou a ser possível com o avanço técnico e tecnológico. E houve ao longo desses últimos anos uma padronização progressiva, né, facilitando a difusão dessas técnicas com segurança e permitindo o tratamento de pacientes cada vez mais complexos. Pacientes que em outras situações não tinham opção de tratamento, viviam com dor no peito, limitados, sem poder fazer as suas atividades básicas do dia a dia. Muitas vezes depois de uma cirurgia cardíaca e que mais na frente foi frustrada com obstrução das pontes. Então, é uma alegria poder prover esse tipo de tratamento para os pacientes. O Botelho, eu queria que você falasse um pouco, né, dos desafios. Isso lá atrás era um tratamento que não se fazia muito. Muitos dos médicos hoje, cardiologistas clínicos, acabam não indicando esse tipo de procedimento porque a experiência que se tinha lá atrás era uma coisa totalmente diferente do que temos hoje. A segurança hoje é completamente diferente, os resultados. Fala um pouquinho disso aí para a gente. Então, nós quando iniciamos o tratamento da intervenção percutânea, lá na década de 90, a gente dispunha de muito menos equipamentos para a realização de angioplastia. À medida que as técnicas foram evoluindo, foi surgindo novos desafios. No início a gente tratava as doenças de forma mais simples, apenas com balão, depois veio o stent, e assim a gente foi ganhando ferramentas que a gente consegue controlar o procedimento. Então nisso, no final dos anos 90, início dos anos 2000, que começou o stent farmacológico, a gente permaneceu com um desafio, que é o problema da oclusão crônica. A oclusão crônica é um dos mecanismos, um dos desafios que acaba levando o doente para o tratamento cirúrgico ou permanecendo no tratamento clínico sem a resolução do problema. Com a evolução da tecnologia, no início dos anos 2000, 2006, as técnicas foram aprimorando, novos materiais foram surgindo e a experiência, a expertise, e nisso eu gostaria até de chamar a atenção da ajuda que nós brasileiros tivemos dos amigos da Europa, o João Brum, que vai estar aqui com a gente, o Dr. Daniel, que foi colegas incansáveis, né, no treinamento nosso, e com isso o aumento da expertise, tanto dos operadores, quanto a progressão da disponibilidade de material, nos permitiu avançar. Saímos lá de 50%, 60% de índice de sucesso do procedimento para casa de 90%. Então a CTO é um desafio, ainda é um desafio, uma doença, uma complexidade grande, mas que com o avanço dessa expertise e essa tecnologia nós estamos alcançando resultados fabulosos. Interessante. Evandro, queria que você falasse para a gente o que é CTO, aí, explicando aí qual a dificuldade da CTO e falar um pouco aí como se constrói esse processo aí no organismo e a indicação. A CTO é um jargão que vem cunhado da língua inglesa, né? Chronic Total Occlusion, que seria para o português
seria uma oclusão coronariana total, crônica. É um dos mecanismos da evolução da doença coronariana, que seria o acúmulo de placas de gordura, que a gente chama de placa aterosclerótica ou ateroma. De praxe, ela se manifesta, em geral, na maioria da população, como manifestação de dor no peito, geralmente mediada por esforço físico, né? Um estresse físico, estresse emocional. Então, o paciente convive, às vezes, com essa doença por anos, e isso muitas vezes é limitante, né? Vai impactar na qualidade de vida do paciente, nos hábitos, na capacidade funcional dele fazer as atividades do dia a dia, até desde coisas mais simples como subir um lance de escadas até ter relação sexual com o cônjuge. Isso pode impactar, inclusive, em relação matrimonial. Então, é uma doença muito frequente, né? E a gente vê isso na nossa prática diária, lida com esses pacientes. O tratamento inicial e a base do tratamento é o tratamento com medicação, mas a gente sabe que esse tratamento com medicação ele tem um certo limite, né? Inclusive de tolerância às medicações, efeitos colaterais das medicações, e muitas vezes a medicação, ao contrário do conhecimento popular, ela não vai desobstruir a artéria que está entupida há vários anos, ela ajuda o coração por outros mecanismos a funcionar de uma forma mais otimizada e minimizar um pouco o sintoma. Mas o que a gente vê, né, João, é que muitos desses pacientes, apesar de usar várias medicações em doses ótimas, esses pacientes continuam muito limitados. Eu acho que é isso aí onde essa técnica de reabrir esses vasos, e isso, como o Botelho falou, é o que está na fronteira da cardiologia intervencionista, né, as intervenções por catéter, minimamente invasivas. O CTO veio para realmente, as técnicas e os dispositivos, eles vieram para realmente romper essa fronteira e a gente poder oferecer essa desobstrução das artérias que estão fechadas há muito tempo. Isso é um desafio, porque o médico intervencionista ele tem que encontrar o caminho natural do vaso, sem sair da estrutura do vaso, e reabrir esse vaso com os stents, os balões, sem trazer nenhuma complicação para o paciente. Isso eu acho que foi o grande boom no desenvolvimento e na disseminação dessa técnica, e é um procedimento que vai aliviar muito os sintomas. A gente vê a qualidade de vida, a qualidade de vida, a gente consegue modificar, né, João, a história de vida do paciente. Voltando a ter uma vida normal. Às vezes são pacientes muito jovens que não têm indicação nem de uma cirurgia cardíaca. Muitos são colocados na opção somente da terapia medicamentosa, mas é importante lembrar que é uma tecnologia muito nova. Os japoneses começaram a desenvolver essa técnica que aprimorou em 2007. Então, nós começamos a nos envolver com esse processo em 2011, 2015, há 10 anos atrás, estamos aqui 10 anos depois, em que tivemos uma reunião na Sociedade de Cardiologia, juntamos um grupo hoje que ele é muito bem estruturado, impressionante, né? Então, são pessoas que se dedicam muito, nós quatro aqui, acaba que a gente não fica nos locais que seria a normalidade do Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes centros aí que tinham uma referência, mas assim, é importante essa difusão da tecnologia, porque ela vai culminar com uma maior segurança do procedimento, ela vai culminar com um procedimento resultado mais rápido, mais eficiente, menos custoso e com um resultado ótimo, que a gente tem um resultado muito similar à cirurgia cardíaca, né, Breno? Então a gente tem que levar isso hoje ao tempo real. Hoje, então, todo mundo, a gente está fazendo esse workshop aqui de 48 horas de imersão. Para quê? Para disponibilizar a tecnologia que se tem hoje. A gente tem balões farmacológicos que estão aí para mudar a forma de se tratar esses pacientes. Os stents de última geração também, que no início lá, né, Botelho? Às vezes, você tinha o problema de não conseguir abrir o vaso e se colocava um dispositivo que não tinha um stent farmacológico, era um stent
bare metal, que não tinha uma substância para evitar que desse a rejeição, e aquele resultado não era favorável a longo prazo. E hoje a gente tem essa alternativa, né? Então, eu acho que é um nicho hoje que essa informação, muitas das vezes, você não pode não encontrá-la, né, Breno, num centro conservador ainda, porque a medicina tudo demora muito para começar a caminhar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, essa disruptura, essa mudança de conceito, e o paciente hoje com o advento da tecnologia, com a informação, a gente brinca com o Dr. Google, com a internet e tudo, então ele começa a procurar para ter uma nova alternativa hoje, né? Acho que você colocou um ponto importante, João, que é colocar o paciente no centro do cuidado. Então, nós não estamos falando aqui de uma técnica que compete com outras técnicas. A gente está colocando aqui uma técnica a mais para ajudar no tratamento dos pacientes. Então, não é infrequente, ao longo da vida, que o paciente necessite, em função da doença coronariana, de múltiplos tratamentos. Muitas vezes pode ser o tratamento medicamentoso, uma abordagem inicial, mas a determinada altura pode ser necessário algum tipo de revascularização. Isso pode ser feito através do catéter, né? Normalmente os implantes de stent, mas algumas ferramentas novas, como balões farmacológicos. E também a cirurgia, para os casos de maior complexidade, doença do tronco, especialmente multiarterial com doença difusa e diabético. Acontece que esses tratamentos eles não são perfeitos. Então, ao longo da vida... E nem excludentes. E nem excludentes. Eles são muito mais complementares do que competitivos. Então, é muito frequente, por exemplo, um paciente que já fez uma cirurgia do coração, então ele já colocou a mamária, que é o enxerto principal, e colocou algumas pontes de safena, e essas pontes de safena vieram a degenerar na sequência, e não faz sentido esses pacientes se submeterem a uma nova cirurgia. E tem uma artéria fechada. Então, o tratamento por catéter, nesses casos, é uma possibilidade clara de aliviar sintomas, melhorar a qualidade de vida e, por que não dizer, aumentar a proteção do paciente. A gente sabe hoje que determinados tipos de artérias ocluídas, especialmente a artéria principal, a descendente anterior, quando ela está ocluída, mesmo que o paciente não tenha nenhum tipo de sintoma, aquele paciente, se sofrer uma obstrução de uma outra artéria, ele vai ter um infarto com um impacto muito maior do que o que ele teria se a primeira artéria tivesse sido aberta. Então, existe essa vulnerabilidade que também está em jogo, né? Além, é claro, da possibilidade, como a gente já mencionou N vezes aqui, de melhorar a qualidade de vida, a performance do esforço e aliviar sintomas, né? Então, paciente no centro do cuidado, multiplicidades de terapias, né? Enfim, muitas vezes isso significa trabalhar na fronteira. E o terceiro ponto que eu chamaria a atenção é a reflexão entre o resultado local e a evidência científica. Então, algumas terapias em medicina, elas têm uma reprodutibilidade que ela não é imediata, de um centro para o outro. Então, a curva de aprendizagem dos operadores, dos médicos que provêm o cuidado, ela pode ser uma curva de aprendizado mais longa. É isso que eu ia falar, é justamente o paciente, às vezes, ele vem frustrado que ele tentou um tratamento num centro que não é vocacionado a essa área, que é uma especialidade muito nova, é a mais complexa da cardiologia intervencionista, e às vezes ele se sentiu frustrado, não, eu já tentaram fazer esse procedimento e não conseguiram. Mas são situações que a gente tem uma série de fatores, né, Breno? Que dependendo do volume anual desse operador, qual a experiência dele, há quanto tempo ele se dedica àquilo ali. Nós estamos falando de 4 grandes operadores aqui de high volume, então com um volume muito alto de pacientes tratados, né? E aí você consegue aumentar a nossa taxa de sucesso e você consegue elevar esse resultado, né, Botelho? Queria que você falasse um pouco aí. Mas, nesse sentido, a nossa angioplastia, Botelho, ela tem que ser uma angioplastia ótima, né? Então, como que a gente consegue atingir isso? E falar um pouquinho da segurança também, que muita gente, não, que pode romper a artéria e tal, e depois eu vou deixar o Evandro comentar também que não existe tratamento eterno, né? Seja ele cirúrgico, seja tratamento medicamentoso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, Botelho. Então, a angioplastia, a gente fala chip, né, as angioplastias mais complexas, incluindo a CTO, além de atingir
um nicho diferente de pacientes que anteriormente ou iriam para a cirurgia ou ficariam em tratamento clínico, ela permitiu um avanço na perícia, no skills, né, do operador, e aí o operador dessa patologia, ele se transforma num operador melhor nas angioplastias não CTO. O operador de CTO, ele passa a ter domínio de determinados materiais e técnicas que vão auxiliar ele de forma assim imensurável, sem né? ter como a gente medir em relação ao que ele fazia antes. Eu, mesmo quando eu iniciei na CTO, eu já era um operador sênior, né, com mais de 20 anos de intervenção, e eu vi uma mudança assim de forma muito grande, que não dá para a gente dimensionar. Então é isso, além de te colocar peças que vai te minimizar qualquer risco de complicação que você consegue resolver, porque você se habilita em determinadas técnicas que antes, você fazendo angioplastia, a intervenção de forma simples, de forma cotidiana, você acaba não se deparando assim com frequência. E quando você se depara com essa situação, você é incapaz de resolver, porque você não está preparado. É mais ou menos um piloto de automóvel que faz um treinamento em pista de alta velocidade. Você não está treinado ali com a aquaplanagem, se você, na hora que tiver aquela situação, você não vai conseguir resolver. O operador de CTO é mais ou menos isso. A gente é meio que um piloto de alta performance. E Fórmula 1. Então tem que ter um pneu slick, tem que ter então, quando a gente está no habilidade. dia a dia, a gente tem a capacidade de resolver determinados problemas que a gente antes não tinha. Então, sim. Evandro, então... Em relação ao teu comentário, a tua pergunta, e complementando o que o Botelho falou, hoje o operador de CTO, a curva de aprendizado, como a gente falou, é uma curva um pouco mais longa, por ser um procedimento complexo que envolve várias nuances, né? O entendimento clínico do paciente, o entendimento anatômico, o entendimento dos materiais, que são materiais dedicados e específicos para esse tipo de tratamento, e o domínio de outras áreas, como a imagem intravascular, que é um outro campo, né, da cardiologia intervencionista. Então, meio que requer todo esse conjunto de habilidades para a gente poder lançar a mão isso durante o procedimento e entregar um resultado, como o João falou, a gente busca hoje não só abrir a artéria do paciente, mas manter essa artéria aberta pela maior quantidade de tempo. A durabilidade do procedimento hoje é um fator que a gente se preocupa bastante e tenta otimizar o máximo possível o resultado do procedimento, usando principalmente a imagem, né, intravascular, que é uma das nuances que a gente tem que dominar para fazer esse tipo de procedimento. Não, e a gente acaba vendo que esses pacientes, muitas das vezes, é a mesma coisa que você se depara com um paciente que teve uma ruptura de ligamento de joelho ou de ombro, eram pessoas ativas, mas eles automaticamente param de fazer as atividades que necessitam de um esforço maior naquilo. E no coração, às vezes, o paciente ele pode até chegar ao ponto de falar, mas eu não sinto nada. Só que ele acaba se acostumando com os problemas que ele vai tendo e parando. E parando de fazer atividade física, ele acaba se isolando. Então, muitos desses pacientes, a gente vê esses pacientes com um quadro de ansiedade extremo, com um quadro depressivo, porque eles param de fazer a vida deles. É aquilo que você falou, são pacientes jovens que param de ter relação sexual. Às vezes, muitos pacientes não conseguem nem tomar banho. São pacientes, muitas das vezes, que já fizeram todos os tratamentos disponíveis que se colocavam. Por isso que eu falo, a informação hoje é o principal objetivo. E eu acho que é uma da nossa satisfação maior nesse meio, que a gente poder dar uma expectativa, uma esperança a mais para o paciente. Então, muitos pacientes que estavam desenganados
esses pacientes voltam a ter uma vida normal, muitos voltando a fazer atividade física de alto impacto, porque antes não conseguiam mais fazer isso. Então, eu acho que isso é um fator importante. O Breno, e voltando um pouco aí, a gente sabe que essa curva de aprendizado, ela demora muito. E os centros, como nós falamos, tem que ser centros habilitados, de alto volume, com uma capacidade de resolução muito grande, porque você não para ali. Então, quando você rompe um desafio, você vai ter que estar habilitado a fazer uma ablação do cálcio, usar dispositivos que são complexos. Então, por isso que isso traz tanta dificuldade, né? Então, falar um pouquinho dessa evolução. O que eu falo, aqui há 10 anos atrás, a gente começou um centro estruturado e logo na sequência nós juntamos o primeiro grupo aqui, a turma presente aqui, que foram os primeiros operadores, que a gente começou ali a reunir os pacientes e dividir experiências e a gente começar a ficar mais confortável com aquilo. Como é que funciona esse passo a passo? João, o campo da cardiologia intervencionista é uma sub-área da cardiologia que avança numa velocidade extraordinária. Então, mesmo os programas de treinamento habituais, de formação dos médicos, residência médica, etc., eles têm um desafio contínuo de crescimento. E muitos dos procedimentos que são incorporados ou que estão na fronteira, eles não necessariamente passaram pelo treinamento formal, eles estão em construção. E essa construção ela envolve dedicação muito grande e subespecialização. No caso em particular do tratamento de artérias ocluídas, completamente ocluídas, como o Evandro comentou muito bem, né, você precisa, antes de você pensar em fazer o tratamento dessas artérias completamente ocluídas, você precisa ter uma série de domínios, né, que envolvem aí desde os passos básicos da intervenção por catéter até todas as ferramentas para lidar com as diferentes formas de complexidade. Daí sim você dá esse passo de desobstrução de artérias completamente ocluídas, com a taxa de sucesso que se deve esperar, acima de 90%, com a taxa de complicação extremamente baixa e com durabilidade do resultado. E isso só vem com a formação de centros especializados, né? Pessoas dedicadas àquele tipo de tratamento, a estrutura do centro, né? O preparo administrativo, né? E de aquisição de todos esses instrumentais, de todos esses materiais, para de fato oferecer o tratamento mais apropriado. Não é infrequente o paciente ter sido submetido a uma tentativa de desobstrução frustrada, mas essa tentativa, muitas das vezes, é uma tentativa pouco estruturada, né? Não foram utilizados os materiais mais apropriados, não houve o planejamento, digamos, o mais dedicado possível, né? Não necessariamente essa tentativa ela foi inapropriada do ponto de vista médico. Às vezes é uma primeira tentativa com material básico, de baixo risco, e se ela é frustrada, não quer dizer que não tenha a possibilidade de se tentar de uma maneira mais estruturada, né, lançando mão de outros recursos, no centro especializado. No centro especializado. Então, fechar a porta do paciente porque ele tentou uma vez e não conseguiu, é uma coisa que a gente precisa refletir melhor. Né? Não fechar essa porta e manter essa porta aberta. Não, eu acho que esse é um ponto fundamental, porque, voltando, é aquele negócio, é a paixão pelo que a gente faz primeiro, né? Então, às vezes são procedimentos muito mais demorados, são procedimentos que duram de 3 a 4 horas, às vezes, para você levar isso com muita segurança. Então, a gente tem um modus operandi totalmente diferente, né, Evandro? Então, a gente já entra no procedimento com todo esse procedimento planejado, com imagem antes do procedimento. Então, a gente faz um preparo muito grande para a gente já chegar a ter um procedimento bem seguro, né? E eu acredito que essa informação que o paciente vai vir a ter, de ter uma opção, eu acho que é muito importante. Principalmente naquele paciente que acabou fazendo uma cirurgia cardíaca, muitos dos casos com 10 anos, em que as pontes, a tendência com 10 anos, 15 anos, as pontes podem, principalmente as de enxerto venoso de safena, elas podem se deteriorar e a gente se deparar com um paciente muito sintomático,
às vezes com idade avançada, que fica limitado, e esse paciente vem para a gente, para centros de referência, para a gente desobstruir. Isso a gente usa técnicas variadas para restabelecer a qualidade de vida desse paciente, visto que hoje, né, Botelho, a qualidade de vida, que é o que? A pessoa voltar a ter uma vida saudável sem sentir o sintoma da angina, ou o cansaço, a falta de ar aí, que é muito importante, ela ser restabelecida nesse paciente. Né? Sem dúvida. Isso que você falou anteriormente, com relação à limitação, é muito comum a gente encontrar nessa patologia um paciente com 70 anos de idade e com atividade física de 80, 90. Ele acha que ele envelheceu e que não consegue fazer atividade. E a partir do momento que você restabelece o fluxo nativo, que desobstrui, que tira essa carga isquêmica, o paciente fala que ele é outro. Então, sem dúvida, o tratamento da CTO é um tratamento que traz um benefício muito grande. A gente sabe que ainda carece de resultados assim, de estudo randomizado, mas também conhecemos que a patologia crônica tem uma dificuldade para a gente mostrar esses benefícios, até porque os doentes de maior risco, aqueles doentes com maior carga isquêmica, de maior benefício, eles geralmente são excluídos desses estudos, mas a vivência médica, a gente que convive o dia a dia, que abre uma descendente anterior com a carga isquêmica de 30%, mesmo que o doente às vezes seja oligosintomático, a gente sabe do benefício que isso traz para o paciente. Como o Breno falou, uma artéria dessa, mesmo que a colateral seja o suficiente para deixar ele assintomático na atividade que ele costuma realizar, mas na eventual oclusão de um outro vaso, aquilo ali se soma e o resultado é catastrófico. Então, nós, intervencionistas, adeptos e sempre procuramos resolver esse problema quando há a devida indicação. Eu queria só complementar o que o Breno falou, que eu acho que é importante. Hoje a gente não vê o paciente em um momento da vida, a gente pensa o paciente no longo prazo, né? Como o Breno falou, essas terapias não são excludentes, né? São complementares. Muitas vezes, ao longo da vida, o paciente vai precisar de uma cirurgia de revascularização e, eventualmente, às vezes a cirurgia ela pode evoluir de forma desfavorável, com a oclusão dos enxertos. E essa técnica que a gente treina e oferta e divulga esse conhecimento, treina outros colegas, ela cai muito bem nesses pacientes que já operaram uma vez e onde uma segunda cirurgia cardíaca seria praticamente proibitiva, né, João? Hoje raramente a gente manda um paciente para uma reoperação de revascularização. A gente sabe que é um procedimento que tem uma grande taxa de morbidade, de mortalidade. Então, praticamente com a tecnologia que a gente tem hoje, seria algo meio que proibitivo, né? Praticamente proibitivo. Sim. De mandar o paciente para uma segunda cirurgia, acarretaria um risco. Um paciente que, em geral, são pacientes com múltiplas comorbidades, são idosos, com disfunção renal, diabéticos, disfunção ventricular, né? Então, o risco de uma cirurgia, não só de morrer na cirurgia, mas de ter uma insuficiência renal, ter um sangramento, ficar na UTI com ventilação mecânica prolongada. Então, tem várias nuances. Acho que a medicina está caminhando muito para isso, né? Minimamente invasiva, ela ser mais minimalista possível e levando a menor risco para o paciente. E as pessoas às vezes podem achar, né, Breno, pela falta de oferta do tratamento, até pelo cardiologista que não conhece, não está atualizado na mesma página hoje, o que a gente faz com segurança e tal, a gente tem os dados muito concretos da América Latina, que é o nosso registro, né? Então, lá atrás, a Sociedade de Cardiologia providenciou, formou um grupo em que esses pacientes são catalogados e nós temos mais de 3 mil pacientes hoje na América Latina. Então, o nosso volume hoje, então são operadores aqui que fazem mais de 100, 150 procedimentos
desta patologia por ano. Então, se necessita, os estudos mostram que acima de 50% a pessoa já tem uma expertise aumentada. Então, isso hoje a gente não está falando de experiência, de uma coisa, não, é só o médico tal que faz. A gente já tem dados concretos e uma rotina em cima disso, né, Breno? Eu acho que é importante chamar a atenção disso, que é um procedimento muito bem padronizado, né, com os passos claros, com as possibilidades mapeadas de dificuldade que a gente encontra e a maneira de lidar com essa dificuldade, mas que essa expertise ela requer um treinamento prolongado e experiência. Né? Eu acho que a gente precisa chamar a atenção para um aspecto, João, que não chamou a atenção ainda. Nós não estamos falando de uma coisa rara, nós estamos falando de uma coisa extremamente frequente. Você pegar de cada 5 pessoas que têm doença da artéria coronária, que vem fazer um cateterismo, de cada 5, uma pessoa tem uma artéria ocluída. Então, não é uma coisa excepcional ou raríssima. Não. É uma coisa do dia a dia. Um médico que atende 10 pacientes no dia que tem doença coronariana, 2 deles têm artéria fechada. Então, essas decisões elas são tomadas no dia a dia. Né? Do jeito que é difícil identificar ou se preparar para tratar esses pacientes e recanalizar essas artérias, também é difícil a anamnese, a análise clínica, de mapear aquele paciente que está limitado. Às vezes o paciente está deprimido, como você falou, às vezes o paciente está ansioso, às vezes o paciente está com medo de fazer atividade física, ele se priva disso, a prevenção dele vai lá para baixo do ponto de vista de eficiência, tem medo de viajar. Então são coisas que vão atrapalhando a qualidade de vida e que o clínico, assim, mais experiente, às vezes numa consulta mais demorada, ele consegue pensar e detectar. Nem sempre vai ser aquela dor no peito clara, em aperto, que a gente escuta falar da doença coronária. Na maioria dos casos, os pacientes sentem um cansaço, uma falta de capacidade de desempenhar suas atividades que eles eram habituados, ou uma queda de rendimento na atividade física. Então, são aspectos que sinalizam para a investigação mais apropriada e, às vezes, são o ponto inicial para detectar uma obstrução coronariana que precisa ser corrigida. Então, esse é um aspecto que eu considero importante. Né? É uma doença frequente. Eu queria chamar a atenção para um ponto que, infelizmente, é a realidade do nosso país de terceiro mundo, né? É que o sistema de saúde público, ele tem uma grande limitação, né, João? Para a gente poder ofertar isso de forma mais abrangente. Eu acho que é o sonho aqui de nós 4, pelo menos, e de vários outros colegas que com certeza vão estar aí amanhã, de a gente poder ofertar esse tratamento para mais gente, né? Sim. E infelizmente o nosso Sistema Único de Saúde ele tem um problema crônico e grave que ele não subsidia esse procedimento, né? Ele não possibilita a gente de utilizar alguns materiais que são fundamentais para a execução desse procedimento com segurança. Eu queria escutar a opinião de vocês. Para mim isso é uma frustração diária, mas ao mesmo tempo é um fogo que movimenta a gente, né, para a gente não deixar de desistir, de estar sempre de forma muito correta, ensinando os outros colegas e não deixar de ofertar para o paciente, mesmo o paciente do SUS. Muitas vezes chega para a gente no consultório e pergunta se há alguma possibilidade da gente tratar. E eu acho que a gente deve continuar ofertando e buscando os meios possíveis, né, para se ofertar esse tratamento para o paciente. Mas é uma coisa que eu queria deixar pontuado: no nosso país, infelizmente, a gente tem uma limitação para ofertar esse procedimento para o paciente que não tem um convênio, um seguro de saúde. Sim, eu acho que isso deixa nós 4 aqui que estamos envolvidos com esse evento, é o 8º evento que estamos tendo agora aqui, e a gente fica muito feliz que a gente acaba tratando nesses dias aqui 15 pacientes, todos eles pelo Sistema Único de Saúde, e a gente disponibilizando, a indústria toda apoiando, disponibilizando esse tratamento que é de alto custo. Então a gente conseguindo entregar para os pacientes extremamente carentes que não poderiam ter acesso, desfrutar, né, dessa tecnologia fora de um programa desse. E assim, eu acho que a gente vem
o envolvimento das sociedades, isso é muito importante. A gente vai ter aqui, dentro desses 2 dias, pessoas de destaque internacional, como o Dr. João Brum, que a gente vai escutar ele um pouquinho falando conosco aqui sobre a realidade na Europa também, Dr. Daniel Weyman. Nós vamos ter casos de fora do país sendo transmitidos para cá. E outra, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma sociedade gigantesca nossa aqui. A maior da América Latina. A maior da América Latina. Nós vamos ter presentes aqui também o presidente da Sociedade de Hemodinâmica da América do Sul, que é o Dr. Maro Araia, o Dr. Paulo Caramori, que é presidente do Conselho da SBC, e o Dr. Rogério Sarmento, que é o presidente da nossa Sociedade de Hemodinâmica. Então, eu acho que é todo mundo junto aqui, trocando ideias. Eu acho que os maiores hospitais do país vão estar representados aqui por seus respectivos diretores também. Eu acho que é o momento de todo mundo entender que é uma patologia hoje que não pode ficar mais da forma que era tratada, né, Botelho? Que ela ficava dentro do armário ali, guardadinha, e não mexe nela. Então, hoje é um problema que a gente tem solução com segurança, eficiência e duração do tratamento, né? Acho que uma coisa importante que você salientou aí sobre a especialidade, o crescimento da vontade de novos colegas de abordar essa patologia está no nosso curso. Como você bem falou, aí nós começamos em, acho que 7, né, se não me engano, 7, 8 pessoas. Sim. Hoje nós estamos aí com 120 inscritos. Com a indústria, quase 200 pessoas. Né? Se você colocar que essa dificuldade que nós temos hoje, comparado ao que a gente tinha há 10 anos atrás, já é uma outra realidade. A gente não tinha microcatéter, não tinha fios, e o que vai gerar essa vontade até política, pensando no futuro de contemplar o terapia, pagamento dessas doenças, são esses médicos, começando em cada centro, replicar também esses resultados com treinamento, e aí a demanda de mercado, a gente sabe que é isso que leva a um crescimento, e com isso mais material, mais oferta, e vai crescer essa demanda por a necessidade desse tratamento, e com isso sensibilizar essas pessoas que coordenam, que decidem, né? Sim. O que pode, o que não pode ser pago. Eu acho que fantástico, um bate-papo muito rico, e eu acho que a gente podia chamar agora também, eu acho que seria interessante chamar um colega que está vindo pela primeira vez no nosso evento. Ele vem do interior, do sul do país, então é um colega com grande experiência na cardiologia. É interessante a gente ter essa conversa, esse bate-papo franco, para entender, porque são expertise que você não tem ela disponível no dia a dia. E junto a ele eu quero conversar também com o João Brum, que é nosso convidado internacional, veio de Portugal, é um médico de respaldo internacional e era presidente da sociedade. Desde o começo vem... E ele nos brindou com esse conhecimento desde o início, que se colocou o CTO como um desafio para nós brasileiros, materiais, custos, dedicação. Então, ele nos trouxe. Então, vamos bater um papo com eles aí. Aí eu peço o Dr. Botelho agradecer e para a gente já falar com os dois. Então, aqui retornando ao CTO Club Brasil podcast, estou com 2 colegas aqui que foram pessoas que vieram para o Brasil há algum tempo atrás, nos trazer conhecimento, e eu acho que a gente está onde a gente está hoje por causa disso, né, Breno? Então, tem o Dr. João Brum aqui, hemodinamicista de Portugal, especialista em CTO, e obrigado pela presença aqui, João. Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo amável convite. Para mim, uma honra e um prazer enorme poder compartilhar esta experiência e conhecimentos com toda essa comunidade irmã do Brasil. Ótimo. E Dr. Marcos Franchetti, hemodinamicista, um colega de longa data,
contemporâneo na época de Dante Pazzanese, e hoje eu acho que ele vem no papel aqui de... a primeira vez que ele vem no nosso evento, no 8º agora ele está vindo pela primeira vez. Eu acho que depois a gente quer o seu depoimento para ver se o que mudou na sua vida essa experiência aí, e para falar um pouco das expectativas e das dificuldades que a gente passa no dia a dia, né, para a gente estar enfrentando isso aí, Marcos. É um prazer enorme estar aqui e, sem dúvida nenhuma, nós estamos do lado do João Brum, que é uma experiência enorme, e eu aqui no comecinho, então é extremamente importante dividir a experiência com vocês. E, sem dúvida nenhuma, a expectativa é muito grande, e quando você vê a organização do evento, você já fala, puxa vida, por que eu não vim nos outros? Essa acho que é a impressão que eu tive agora. Sem dúvida nenhuma, a oclusão crônica é uma curva de aprendizado muito grande. Quando você começa a ver os casos, tem muita técnica envolvida, tem muito conhecimento de materiais. Então, sem dúvida nenhuma, se você não tiver em eventos que são eventos específicos, direcionados para a oclusão crônica, você vai ter dificuldade, sem dúvida alguma. O índice de complicações teu não vai ser o mesmo, né? O sucesso também não vai ser o mesmo. Então, acho que é extremamente importante, e eu falo para todos que eu acho que tem que vir. A oclusão crônica é subtratada no Brasil. É agora que começa a evolução, nós estamos falando de 10 anos de evolução, mas agora que nós temos os materiais adequados, que nós temos oportunidade, então, sem dúvida nenhuma, falo para todos que tiverem oportunidade de vir, que venham, porque antes de começar o evento eu já estou impressionado. Breno, então eu queria que você conduzisse aí as perguntas a princípio para o João e... Nós entendemos, João, que a divulgação desse tipo de técnica requer um esforço muito grande, né? E esse curso ele nasceu, na realidade, há 8 anos, um grupo de pessoas que queria se desenvolver nessa técnica. E ele foi todo baseado, o evento aqui de Linhares, em casos ao vivo. Então, a gente faz, durante o evento, vários procedimentos ao vivo, compartilhando as nossas dificuldades, escutando a opinião de colegas mais experientes, que nos garantem uma curva de aprendizado mais rápido e mais segura, tanto para o médico quanto para o paciente, né? Como é que você vê as estratégias de ampliar o aspecto de educação para os cardiologistas intervencionistas e para os cardiologistas clínicos, né, no tratamento desse tipo de patologia? Em primeiro lugar, eu acho que qualquer coisa na medicina que seja invasiva faz sentido fazê-la se houver um benefício para o doente. Portanto, temos de ter boas indicações clínicas. O pior que não pode acontecer é nós, num doente em coronárias normais, temos uma complicação. Isso é inaceitável. Portanto, a indicação clínica é aquilo que nós somos cardiologistas e somos subespecialistas em cardiologia de intervenção. E depois abraçarmos a cardiologia, o chip, a angioplastia complexa. Portanto, e essa parte é muito apelativa para a nova geração, mas o que é importante fazermos é fazermos uma formação estruturada. Isto é, primeiro, é necessário que as pessoas tenham skills de angioplastia. Conhecer as indicações, conhecer o material, dominar o material da angioplastia complexa, que é um material muito diferente, e há muitas ofertas, e às vezes até do ponto de vista financeiro é possível fazer ofertas de material que fica a metade do preço e que temos uma taxa de sucesso que é igual. Portanto, depois é preciso que essas pessoas, com essa tecnologia, desenvolvam outras técnicas e apliem o seu campo de trabalho, sempre uma perspectiva de on top a segurança para o doente. Portanto, acho que nós faz sentido tudo o que fazemos em segurança. Fazemos de uma forma eficiente. Eu acho que há procedimentos que estamos 6 horas, 4 horas, 5 horas. Alguma coisa não nos correu bem, houve um mau planeamento do caso, ou uma ferramenta, ou tivemos uma complicação. Isso é raro, mas também temos de ser eficientes e também temos de ser eficazes. E, de facto, quando nós temos uma formação estruturada, e podemos discutir o que é uma formação estruturada, nós temos, como o Botelho diz, uma taxa de sucesso superior a 90%. E isto é transversal a toda a cardiologia de intervenção. Costumo dizer que qualquer lesão pode ser tratada desde que a pessoa tenha skills e skill sets, que tenha caixa de ferramentas, se não as tem todas. Há um bocado estávamos a discutir a sua, que é, para mim, nas drogas, é uma guia que nos ajuda imenso, mas eu ainda me lembro de 2016, vocês se queixarem de tudo, que não tinham guias, que não tinham microcatetas, e hoje vocês veem a evolução impressionante
impressionante que vocês têm, e eu acompanho no WhatsApp as vossas conversas e as vossas postagens, e é de facto impressionante. São um país muito grande, com imensas dificuldades, eu não tenho dúvida nenhuma, devido a este problema do SUS, não vos oferecer essa capacidade para poderem tratar os doentes como vocês acham que eles devem ser tratados. E admiro-vos imenso, e o crescimento, e também acho que o Alexandre e depois toda a gente que naquela altura estava à volta do Alexandre, fazerem o registro, e aquilo que o registro tem sido, mostrar o vosso trabalho, que é um trabalho digno do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista daquilo que são as boas práticas na medicina. E eu acho que isto é uma coisa que vocês estão todos de parabéns, e eu fico muito feliz por isso, por sendo um país que falamos a mesma língua, um país irmão, eu fico muito feliz. E depois, acho que outro componente no que podemos fazer para tratar as doenças é que, de facto, nós temos de ter uma equipa. Não é possível trabalhar na angioplastia complexa se não tivermos uma equipa. E hoje estivemos a ver um caso, uma complicação daqui a algum tempo, e ela foi resolvida de uma forma, absolutamente genial, porque havia uma equipa. Portanto, isso, o Botelho teve-me a mostrar um caso, e que não foi e o Ivan, porque tivemos os dois, e vocês realmente em equipa funcionaram e conseguiram resolver o problema ao doente. E depois uma técnica, que o Botelho é uma pessoa muito inovativa, a forma como ele resolveu o caso, de facto, é essa parte, é de facto o trabalho de equipa, para que todas as lesões podem ser tratadas, desde que nós tenhamos skill sets, que tenhamos ferramenta e que tenhamos uma equipa. E depois, relativamente à formação, obviamente que ela é, portanto, depois de termos os skills, é preciso fazer um proctorship, e eu acho que inicialmente esse proctor deve ser, a pessoa deve ir ao hospital, e depois essa pessoa que quer aprender deve ter a humildade de partilhar o caso, e se for preciso vem até ao nosso hospital fazer os casos mais complexos, porque não têm ferramenta, e nós também não vale a pena pormos o doente em risco. Portanto, essa partilha e esta boa comunicação entre os dois lados é bom, porque vai beneficiar os doentes. E depois, obviamente que é uma formação que nos vai tornar melhores médicos. Tecnicamente nós somos melhores, e nós sentimos que não temos receio para abordar qualquer doente. Isso é muito importante. Torna-nos melhores operadores. Isso não há dúvida nenhuma. Depois nós conhecemos esta panóplia toda de materiais, de situações clínicas. Eu penso que o limite é enorme. Não, é interessante. Eu acredito que a Europa andou mais rápido isso aí. Eu acredito, já tem um tempo antes que a gente começou no Brasil, em, vamos dizer, 2015 para 2016, né, Breno? Mas lá hoje a aceitação, o conhecimento da classe médica global, o clínico, o cardiologista, ele já lida com essa opção de uma forma mais natural? Sim. Eu acho que tem havido uma grande divulgação deste tratamento na Europa com o Eurocity Club e com as publicações do Eurocity Club, e o facto dos médicos que pertencem ao clube terem que mandar para lá, se forem permanentes, terem que mandar os seus casos, e daí o registro. De facto, a gente sem registro não pode olhar para aquilo que está a fazer, se está a fazer bem ou não. E isso faz com que estas coisas sejam divulgadas e que as pessoas depois também, os cardiologistas, cheguem a essa possibilidade. Por outro lado, também não sei se vocês têm essa opinião, mas a cirurgia cardíaca, atendendo a esta evolução rápida e vertiginosa da intervenção coronária percutânea, a cirurgia cardíaca hoje está perdendo o terreno. Não é que nós sejamos contra os cirurgiões. Nós, os cirurgiões, têm que ser nossos amigos, como nós também somos amigos dos cirurgiões. Nós temos que trabalhar em equipa. Sim. E o processo de decisão, como diz o Breno, de facto, é com o doente centrado. O doente tem que estar centrado, e nós discutimos, nunca conseguimos trabalhar de uma forma híbrida, porque é um problema do cirurgião, é um problema do cardiologista de intervenção. Porque é que não trabalhamos de maneira diferente, dar o melhor de cada especialidade, ou mesmo até fundimos a especialidade, que era uma coisa que andamos há uns anos a discutir em Portugal, se de facto a cardiologia e a cirurgia cardíaca não devem fazer parte do mesmo departamento, e provavelmente o diretor seria o cardiologista, porque é o que tem uma abrangência e é um clínico. O cirurgião não tem essa visão, tem uma visão muito mais técnica, não vê o doente, não o trata, e é diferente. Nós estamos a falar de uma doença crónica, estamos a falar de uma doença que progride, porque toda a gente fala do problema da falência dos stents, ou o problema da falência dos enxertos, mas ninguém se preocupa que mais 50% dos doentes não estão naquilo que as mesmas guidelines dizem, que eventualmente não há uma redução de mortalidade no tratamento das oclusões crónicas, mas ele continua, então não fazem nada, porque é que o doente tem uma hemoglobina A1C de 7,
ou porque é que tem uma LDL de 110, ou porque é que o doente tem uma pressão arterial que não está controlada. Portanto, essa hipocrisia dos clínicos que muitas vezes não acreditam, porque depois não são eles que tratam estes doentes às 5 da manhã, quando ele entra em choque cardiogénico, tem uma direita de 4,5 e quando tapa a DA. Portanto, ele se visse esse doente, ele aprenderia e provavelmente mudaria a sua forma. E é importantíssimo, né, Breno, o paciente participar da decisão de tratamento. Então, se ele tem um médico com expertise nesse tipo de patologia, ele pode se reunir com um heart team, que é a cirurgia cardíaca, ou hemodinâmica, o clínico, e o paciente, a partir desse momento, ele participar da decisão para seguir o caminho. Marco, eu queria falar com você, a gente estava conversando antes aí, você lá atrás era um entusiasta da parte de CTO, mas aí se deparou com outra realidade, no dia a dia, você foi para o Japão, fez cursos, voltou super animado, mas no dia a dia viu que não era fácil, né? Então, o que você fala um pouco aí da sua expectativa de começar a construir isso aí novamente? Estou falando de 2014, né? Tinha uma época que nós tínhamos bastante informação, que era o início da CTO, no Japão, na Europa, mas naquele momento nós tínhamos uma dificuldade muito grande de ter os materiais aqui disponíveis no Brasil. Eu acho que essa foi a minha grande dificuldade. E depois também, cada vez que você pedia uma coisa diferente, algo diferente, também você esbarra nos convênios, no custo, na dificuldade que você tem. Mas eu acho que é uma construção que você tem que fazer no dia a dia, trazer os convênios e explicar esse tratamento, o benefício que pode trazer para o paciente, desde que seja muito bem indicado, né? Eu acho que não tem dúvida nenhuma, o paciente com uma grande carga isquêmica, o paciente sintomático, limitado, eu acho que é uma construção que demora um pouco de tempo, mas você não pode desanimar nunca e tem que ir à frente, e é isso que a gente vai fazer sempre. E a falta de informação do cardiologista clínico e outro, Sem dúvida, o que você pensa disso aí? Sem dúvida nenhuma, porque a maior parte dos cardiologistas, quando você fala de tratamento de uma oclusão crônica, não, eu vou tentar tratar clinicamente, mas assim, você vê que o paciente tem sintoma, você vê que ao longo dos anos esse paciente vai perdendo função e você tem uma dificuldade em explicar. Então, eu acho que falta, sem dúvida nenhuma, um pouco de informação para o cardiologista clínico, mas esse é o nosso papel, de levar a informação até o cardiologista clínico, levar a ideia de oclusão crônica, que hoje nós temos índices de complicações que são menores, nós temos um sucesso que é muito maior e que é possível, sim, melhorar a qualidade de vida do paciente, principalmente. E eu acho, né, Breno, porque a gente está vendo as especialidades se dividirem em braços muito estreitos, né? Então, pelo fato do conhecimento, hoje é informação para tudo quanto é lado. Eu acho que essa situação que está dificultando. Antes a gente participava muito dos congressos de cardiologia clínica e tudo. Hoje a gente acaba sendo privado de muita coisa específica na nossa área. E esse convívio ali, dele entender que hoje é um procedimento, a gente tem um auditório aqui amanhã com 120 hemodinamicistas, que são médicos que fazem um tratamento, vendo que é factível, vendo que é seguro, vendo que aquilo que ele achava que era impossível de ser tratado, aquilo é tratado de uma forma muito diferente do que ele achava. Eu acho que essa informação é importantíssima. Esse seu comentário eu acho que é bem pertinente. Colocando aqui em perspectiva o que o João falou, né, a importância do processo inteiro de formação, equipe, treinamentos, etc., e que o Marcos falou, né, a segurança do procedimento, eu acho que é o ponto mais importante, né? A gente não pode abrir mão da segurança do procedimento. Então, esse é o ponto número 1. Né? Estamos falando de uma patologia que compromete a qualidade de vida, que limita, que gera sintoma, que tem uma série de repercussões, mas que, grosso modo, o tratamento clínico ele é razoável. E os clínicos se acostumaram a prover essa situação razoável para os pacientes. Às vezes o paciente não está numa situação razoável, às vezes ele está limitado, está cansado, e às vezes falta o entendimento de que há uma opção para melhorar aquela situação. Né? E não 5 classes de medicamento em dose máxima, com efeitos colaterais, trabalhando para trocar um remédio por outro, e o paciente limitado. Então, esse é um aspecto que você fala muito.
Talvez essa super especialização das coisas afaste um pouco aquele médico que está no centro do cuidado e enxergar todas as possibilidades, né? E isso não é impressão, isso é estatístico. Porque se você olha, eu chamei a atenção que a oclusão crônica está presente em torno de 20% dos pacientes que têm doença coronariana. E foi uma escalada de 10 anos de trabalho árduo para a gente sair de uma taxa de sucesso de 70% do procedimento para uma taxa de sucesso acima de 90%. Ocorre que menos de 10% dos pacientes que têm oclusão crônica, de fato, estão sendo apresentados para a possibilidade de tratamento. Então, o nosso esforço todo, ele beneficiou, a gente saiu do pool geral, a gente saiu, vamos dizer, de 7% de pacientes que a gente beneficiou para 10%. Sendo que tem 90% dos pacientes que não foram nem sequer cogitados para intervenção. Então, chamando a atenção para a importância do entendimento do problema, né? Sim, esse é um ponto importante do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista técnico. Se nós formos ver uma subanálise do SYNTAX-2, 32% dos doentes tinham oclusões crónicas no braço da cirurgia, os cirurgiões não olharam para elas. Às vezes estão muito preocupados com uma mamária hepatocente anterior, que realmente tem impacto prognóstico, é um passaporte para a vida, eu costumo dizer isto, se ela tiver uma boa indicação e se for bem, tecnicamente bem feita, é um passaporte para a vida, mas se esquecem que o doente vai continuar a ter angina, porque tem uma coronária direita de 4, a coronária direita geralmente é 4, 5, 5,5, que ela está tapada. E quando nós temos esse fluxo competitivo, ele se vai fazer um FFR, todos os doentes têm isquemia. Ele pode não ter isquemia basal, mas esses doentes têm isquemia. Portanto, esse é um mito que as pessoas... Mas se nós formos ver o braço da intervenção, isso é o esforço que vocês estão a fazer e estão indo no caminho certo, 54% dos doentes no braço da intervenção não lhes foi oferecido tratamento para a oclusão crónica. Portanto, isso é algo que nós também, como médicos, quando usamos, que é um estudo de referência, nós temos que usar. E porquê também? Porque havia uma baixa compreensão da técnica, havia um material que não era fácil, depois não havia esta partilha, para que estes eventos são muito importantes, porque além de verem os casos ao vivo são muito importantes para as pessoas. As pessoas discutem a tecnologia. Reparem, nós na casa de intervenção, nomeadamente na oclusão crónica, nós temos um dicionário próprio. Nós estamos a falar com muitos colegas nossos que são caixas de intervenção, eles não sabem o que é um ADR, nem sabem o que é um STRO, não sabem o que é um subintimal space, não sabem. Portanto, há toda uma linguagem que é preciso nós aprendermos para depois também compreendermos, porque depois é difícil quando nós começamos esta área de uma forma mais avançada e mais inovativa, que nos dá imenso trabalho, porque obriga-nos a estudar quase todos os dias, à espera dos novos artigos, de novas formas de vermos o problema, e vemos que há muita gente jovem na Europa, por exemplo, antigamente estava tudo mais ou menos centrado no grupo hybrid approach dos Estados Unidos e da Inglaterra, e depois o Eurocity Club, que não estavam bem conectados, e depois vê a quantidade de hoje grupos que aparecem para a Europa, e mesmo a antiga Europa de Leste, eu estive há um mês na Eslovénia, e depois 15 dias depois na Roménia, com depois que imensas dificuldades, mas que consegue juntar também 200 pessoas durante 2 dias a fazer a angioplastia complexa e ver gente jovem toda entusiasmada e com tecnologias, também com dificuldades económicas. São países que vêm de uma situação política que não era favorável a que a saúde fosse democratizada, mas é de facto absolutamente notável como estes procedimentos todos evoluíram, não é? Eu acho que é importante a gente deixar a mensagem aqui, né, Breno, que o paciente que às vezes vai fazer um exame mais complexo, que seja um cateterismo, uma angiotomografia, e ter um diagnóstico de uma artéria 100% obstruída, ele pode ter esperança novamente de ter esse problema resolvido de uma forma minimamente invasiva, que seria a angioplastia por centros especializados. A outra coisa, aquele paciente, às vezes, que foi submetido a um procedimento em um centro que não é um centro vocacionado para esse tipo, ele pode se frustrar, o médico não conseguiu resolver o problema, aquilo não vai ficar sem solução. Então, ele tem como ser trazido novamente para um centro especializado que, na grande maioria das vezes, vai resolver aquele tipo de problema, né? Então, eu acho que existem vários estigmas na medicina ainda. Isso é uma barreira que nós temos que quebrar,
porque muitos colegas às vezes acham, não sei, alguma falta de humildade. Não é humildade a pessoa poder partilhar conhecimento e poder mandar um doente para que ele possa ser tratado. Se eu sou amigo do doente, se é um colega que é muito bom nesta área, porque é que eu hei de fazer uma cirurgia que é agressiva, que tem mais riscos, se eu posso ser bem tratado, que não seja pelo meu médico? Isso é uma questão de princípio. Mas esse é um trabalho que nós, como uma comunidade, temos que fazer. E estas reuniões são muito boas para isso, porque as pessoas vêm, as pessoas começam a ter um conhecimento e depois voltam outra vez, veem que as coisas já estão melhor e veem coisas diferentes e depois entusiasmam-se. E depois também criar esta partilha, que depois também isto é partilha de conhecimento, é partilha de tecnologias, mas também de amizade, porque no fundo um dos grandes problemas que muitas vezes nestes grupos acontece é que depois as pessoas começam-se a dividir e isso não é bom, porque há aqui um trabalho, se nós formos amigos e tentarmos trabalhar como colegas e que nos respeitamos e que sabemos aceitar as nossas diferenças, a um colega que tem mais skill que outros, eu acho que os doentes beneficiam. E a única razão de nós sermos médicos é para tratar os doentes, não é para a nossa... Sim, e voltando à fala do Breno, que foi muito feliz, de trazer o paciente ao centro da atenção, porque não é o médico, é o paciente, é ele que está tendo dor, é ele que está tendo limitação. São pacientes, às vezes, de 30 anos, 40 anos, a gente vai tratar pacientes na faixa dos 30 anos aí, nesse evento, a gente vai tratar pacientes na faixa dos 70 e poucos anos, mas pessoas que são extremamente ativas. Então, você ter a obrigação, eu acho que o papel do médico é o quê? Você dar perspectiva e dar esperança desse paciente ter sua vida de novo. Porque muitas vezes a forma como nós falamos para o paciente de desestimularmos, seu caso é muito difícil, não tem solução. Às vezes você vai acabar com a vida dele ali. Sim. Porque ele vai entrar numa espiral de depressão, de falta de perspectiva futura, aquele pacientes jovens, né, Breno? Então, e uma coisa que acaba acontecendo também muito é o paciente, assim, você pode tratar clinicamente o paciente, mas às vezes ele tem necessita de um nível de medicação tão alta, um beta-bloqueador, que te traz efeitos colaterais e para o sexo masculino é extremamente importante. E você devolver qualidade de vida e uma vida plena para esse paciente, para ele fazer atividade física, às vezes você não fica tranquilo, né, de você deixar o paciente. Não, eu preciso tratar muito bem esse paciente, eu preciso dar uma dose alta de beta-bloqueador para que ele possa fazer uma corrida, para que ele possa pedalar, mas aí, puxa vida, aí os efeitos colaterais que a gente tem que pensar. Muitas vezes a gente, às vezes, não esquece, né, de perguntar sobre os sintomas e perguntar também sobre os efeitos colaterais, porque às vezes o paciente acha que aquele sintoma é dele porque ele envelheceu e porque ele está daquela maneira. E ninguém falou para ele que o beta-bloqueador poderia trazer um efeito colateral. Esse é de facto, porque eu acho que uma pessoa de 50 anos, que é jovem hoje, não é? Tomar 8, 7, 9 comprimidos é de uma violência enorme. Uma coisa que eu acho interessante, assim, isso demonstra, de certa maneira, a responsabilidade médica. Então, existe uma questão que eu entendo que é central, é que nem sempre o médico, o cardiologista ou o cardiologista intervencionista foi treinado num ambiente em que a recanalização de oclusões crônicas era uma coisa real. Então, às vezes não é nem exatamente má vontade, ele não tem aquela formação, ele não se sente seguro de recomendar porque ele não conhece com a devida profundidade os resultados do procedimento, né? Então, esse papel de educação é importante também nesse aspecto. Mas o que eu ia falar da responsabilidade é que quando você olha a taxa de sucesso nos diferentes registros, e aqui a gente passou por isso tempos atrás, os japoneses muito na frente, há 10, 15 anos atrás, e a taxa de sucesso deles naquela época era de 80%. Se você olhar essa taxa, a taxa de sucesso dos brasileiros que não tinham acesso a quase nada também era perto de 80%. O que é isso? É que lá eles faziam casos de extrema complexidade e tinham 80% de sucesso. E aqui a gente fazia casos extremamente simples e que deveria ter 100% de sucesso e tinha 80%. Então o médico ele vai titulando na indicação dele aquele que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer, a responsabilidade dele. O ponto é identificar que existem técnicas e tecnologias e centros dedicados que conseguem oferecer uma taxa de sucesso alta, com baixíssima complicação, mesmo para uma anatomia mais complexa. Nada impede que a anatomia mais simples seja tentada, digamos, nos diversos serviços, né? Mas no momento que o paciente que não houve sucesso,
dentro da segurança, né, primeiro não ter ônus para o paciente do ponto de vista de complicação, não pode fechar a porta e dizer que não tem mais solução. Não, tem um centro específico que está dedicado a esse tipo de patologia e que trata casos de maior complexidade com uma taxa de sucesso elevada, ou é o proctor que vai vir e vai ajudar no procedimento. Então, são maneiras de tentar resolver, de oferecer uma possibilidade de tratamento para o paciente, mesmo aquele que passou por um insucesso no procedimento inicial, reforçando de novo, que não é necessariamente, que na grande maioria das vezes não tem nada a ver com uma prática. Foi uma tentativa, e que foi uma tentativa que não resultou em cruzamento da lesão, mas também não resultou em ônus maior e serviu de aprendizado para a necessidade de uma estratégia um pouco mais estruturada para oferecer um tratamento com maior taxa de sucesso. Acho que isso é um ponto. Eu acho que esse ponto é muito importante e há duas coisas que para mim são importantes. Uma é que as sociedades científicas devem estar envolvidas nestes processos e devem divulgá-los. E outros, as próprias empresas que devem treinar as equipas, porque o material é diferente, é bom para eles do ponto de vista comercial, mas também é bom para eles como empresas para crescerem, e depois envolverem o treino de uma forma muito abrangente e trazendo mais gente para o centro de decisão e para o centro da técnica. Isso é muito importante nós termos em mente. Eu, como iniciante aqui, eu até gostaria muito de agradecer a vocês, os 4 que estão no início aí, que trouxeram à tona a técnica e que fazem um esforço enorme, que eu acho que talvez muitas pessoas não sabem, mas a gente tem disponibilidade de ter vocês dentro do serviço também. Então, se você não consegue mandar o paciente, porque às vezes todo mundo está na região mais ao norte do Brasil, mas para lá para o sul é um pouco mais difícil. Mas nós temos a possibilidade de ter vocês lá. E o que eles fizeram, o que vocês fizeram para nós aqui no Brasil, o Daniel e o João, e o que agora eles estão fazendo pela gente para viajar o Brasil inteiro, a gente sabe que é muito difícil, deixar a família e tudo mais, o que vocês estão fazendo não só pela cardiologia intervencionista, mas pelo bem dos pacientes, uma coisa maravilhosa, a gente tem que agradecer como comunidade de intervencionistas aqui no Brasil. Eu tenho certeza que isso só vai crescer e cada vez vai ser melhor, e isso graças ao pioneirismo de vocês e à vontade de vocês. Obrigado, Marcos. Ótimo, então eu acho que a gente pôde esclarecer um pouco essa patologia que é tão complexa, então, e que venham outros episódios aí para a gente poder esclarecer e tornar isso, replicar, né, os centros, as pessoas percorrerem o mesmo caminho às vezes que nós percorremos lá atrás. Eu acho que tem que isso, porque antes a gente tinha que ir para fora do país, as pessoas com experiência fora do país. Eu acho que a gente tem isso de uma forma muito difundida aqui hoje, de informação, de conhecimento, de educação, e a gente espera que quem se dedique construa os centros qualificados. O Brasil é um país tão grande aí, então eu acho que isso aí, a cada dia mais, ele vai estar mais presente para todos. E as empresas também, e que as ajudaram empresas, nisso daí, que proporcionaram claro. isso daí, porque senão não era possível Sem a gente ter discutir. É um trabalho que dá para os dois lados, no sentido do tratamento dos doentes, é indiscutível. E tem muito, mas vão crescer, porque realmente é um país muito grande. E o registro é muito importante nisso, se reparem nas publicações e mesmo a estarem nos grandes eventos da cardiologia intervencionista, isso é muito bom. Acho que já estão todos de parabéns. Só agradecer o João aí, ter a oportunidade de tê-lo conosco mais uma vez aqui no Brasil, dessa vez em loco, em Linhares, é um privilégio muito grande tê-lo conosco. Estávamos lá atrás, aí, no início da caminhada, e você foi muito importante para o Brasil. Marcos, pela parceria, pela gentileza, um operador super experiente que está embarcando agora com mais profundidade em oclusão crônica. Esse é o modelo que a gente precisa ter no Brasil. Gente que domina o complexo especial e já faz tudo de A a Z e agora quer focar nessa subespecialidade. Esse é um operador que certamente vai replicar e que vai formar outras pessoas, né? Agradecer ao João pela energia, pelo pioneirismo aí do Brasil, a liderança maior do tratamento de oclusão crônica no país. Evandro e Botelho, que estão aqui offline, parceiros incansáveis aí, divulgadores da técnica. Acho que é isso, João. É isso.
Obrigado a todos. Até Obrigado. breve. Muito obrigado. Então está chegando o CTO Club Brasil, 8ª edição. Amanhã a gente começa aqui uma imersão fantástica nessa área da cardiologia que tanto nos desafia e tanto atrai novos apaixonados. Somos mais de 100 hemodinamicistas aqui em 48 horas que a gente vai ter uma imersão, trocar experiências, fazer vários casos ao vivo aqui e poder mostrar o melhor na cardiologia intervencionista para toda a América Latina. Então, CTO Club Brasil, a gente começa amanhã.